os encontros dos cristãos nesses últimos dias, seja nos seminários, conferências, seja então nas vigílias e nos jejuns, não é? Situações que estão a acontecer e que estão a deixar as pessoas com fome e sede no espírito. Estão a sentir os cristãos que estão a morrer no espírito. Estão a ficando vazios, esgotados no espírito. E em lugares onde eles esperavam que lá seriam de novo recarregados, lá não está a acontecer. Não está a acontecer isto. Deixa eu dar aqui um exemplo, uma descrição sobre essa situação. Alguém me comunica sobre um evento, não é? De vigília, onde as pessoas foram lá com a expectativa de que teriam mais tempo de oração e da palavra de Deus para clamarem a Deus os seus problemas, não é? Mas os superiores, os líderes que lá estavam, eles optaram em deixar as pessoas cantarem e dançarem ao som do batuque e do piano. E as pessoas foram passando toda esta noite só ao som do batuque e do piano, até amanhecer. Para os líderes, a vigília foi feita, o programa já foi executado. Mas entre esses que foram lá, eles nesse momento que estavam a cantar e dançar lá, esperavam de que os líderes já introduziriam uma nova fase, que seria a fase da oração, da busca de Deus, em oração, ajoelhar e clamar a Deus, com hinos de adoração. O tempo foi passando, enquanto para os líderes estão a achar de que está bom assim, que estão a cantar, estão a dançar até sair suor. E se em algum momento, noutras congregações que não tem soalho de cimento, então é uma poeira, estão a dançar e ficam empoeirados lá. Para eles, o programa está a andar assim. Mas essas pessoas que vieram, alguns estão com seus problemas espirituais. São enfermidades. Tem algumas enfermidades espirituais. Não é sempre que temos enfermidades bacterianas, virulentas, por ali. Algumas enfermidades são espirituais. Alguns problemas que as pessoas estão a viver são muito espirituais do que, assim, naturais. Então, eles esperam que essa é uma oportunidade para poderem apresentar a Deus. Porque, em contrapartida, de novo, o que nós temos visto nos cultos gerais, que acontecem às vezes nos domingos, em várias congregações, leva-se também maior tempo de cantar entre este grupo coral das crianças, entre o grupo coral das mães, dos jovens e de outros convidados que queiram também cantar, e o tempo foi passando. E eles, os líderes, quando veem que o tempo já passou, eles o quê? Dizem uma pessoa, pode orar, para entrarmos na palavra. A pessoa ora e o pregador entra. Esta congregação que veio, que está reunida lá, ainda não tiveram uma oportunidade de uma oração comum, em comum, como igreja, orar e clamar a Deus. Ainda não tiveram. O pregador prega, termina e fecha-se o culto. As pessoas nunca tiveram, não foram dadas a oportunidade de ajoelhar e buscar a Deus. Às vezes eu me pergunto, agora que tipo de igreja que estamos a criar? Uma igreja que não ora.
Como é que a igreja vai experimentar as coisas divinas e a manifestação do Espírito Santo se essa igreja não ora, se os crentes não são postos a orar? No livro de Atos, se nós lermos, vamos ouvir que os discípulos de Jesus estavam reunidos em um número de 120 pessoas e eles estavam orando. E onde é que o Espírito se manifestou? Se eles estivessem lá reunidos só tomando uma réu, a nossa bebida tradicional africana aqui, não é? Relaxados, haveria manifestação do Espírito? Não. E se este povo não está sendo alimentado pela palavra de Deus, as pessoas foram para lá naquela vigília, com a esperança de que estão lá tantos evangelistas e pastores, então todos já de entrar a pregar. Seria mais um momento de muita pregação do que nas pregações que se fazem nos cultos de domingo em muitas denominações, onde as pessoas são dadas somente 15 minutos. Está a ver? Um culto de 3 horas de tempo, das 9 até as 12, mas a pregação somente é dado 15 minutos. E até a oração, às vezes as pessoas saem sem fazer nenhuma oração em comum de pelo menos 5 minutos. Com pessoas que se dizem são teólogos, outros não sei, fomos consagrados, somos líderes, estamos a dirigir a igreja. That's fine. Estás a dirigir. Mas que dirigir? Para onde essas pessoas que estão a dirigir? Para a fraqueza espiritual. Estás a dirigir para que eles sejam fortes no espírito. Como é que vão ser fortes no espírito? Sem a palavra, sem a oração. Porque a oração já é que mostra eles entrarem na dependência a Deus. E Deus tem que ser buscado. Como que então você está a articular a sua liderança? É para matar, as pessoas estão a morrer no espírito. Assim que estou a falar, as pessoas estão a morrer no espírito. As pessoas outras já não têm força no espírito. Ficarão enfraquecidas no meio desse tipo de lideranças. Outra pessoa foi para lá a esperar de que vai apresentar o problema dele, as suas situações, para se orar por aquela questão, para as pessoas intercederem juntos por aquela situação. Mas os líderes não querem. Ah não, vamos ver se os programas vão permitir. Que programa que tem que impedir a oração e a palavra no meio dos cristãos? Para mim, até outro programa, este programa, tinha que ser impedido se há um outro programa que interfere na pregação e na oração. Então, este programa pode ser impedido. Porque o que nos vivifica é a palavra. E esta palavra é que nos leva para a oração. Estive em um seminário. Fomos lá. Estava tudo bem. Os seminaristas, aqueles que vinham ensinar, né? Estavam lá a dar a boa palavra, ensinando em bons moldes, com toda aquela dinâmica de ensinar, e a palavra era tocante em todas as vertentes de acordo com aqueles temas. Tudo bem. E as pessoas ficavam comovidas pela palavra que estavam a ouvir. E quando são comovidas, assim como no tempo que o apóstolo Pedro pregou a palavra, as pessoas ficaram comovidas. E depois então perguntaram, o que faremos? Porque a palavra traz a pessoa para um questionamento em busca de como resolver essa questão que estava mal parada. Então a pessoa precisa agora fazer um encontro, um reencontro com Deus. E que propriamente tinha que ser através do momento da palavra, da oração. Mas o que víamos? O que eu vi naquele evento?
as pessoas eram ditas agora, cada um, aquele que foi tocado com a palavra de Deus, começa a orar para a sua vida, começa a orar para a sua família, começa a orar para Deus intervir, começa a orar. E as pessoas, como já estavam naquela dinâmica da palavra de Deus, comovidos, entravam mesmo em oração. Cada um queria já orar mesmo, seriamente, entregar-se a Deus. Veja lá, no momento em que as pessoas estão a crescer, aceleraram nas orações, querem ainda clamar mais a Deus. Você ouvia a pessoa que disse vamos orar, ele que já está com o microfone, está a gritar amém, amém irmãos, amém, amém irmãos, para travar aquela oração. E os pedidos que este povo tem, você que vai atender? Os pedidos, as aflições e perturbações que este povo que veio para buscar o seu Deus, para orar perante o seu Deus, você como líder é que vai atender? Não, não vais. Então, o mínimo que você pode fazer, ou os líderes podem fazer, é dar a oportunidade que as pessoas orem. Se são 5 minutos, se são 10 minutos, se são 15 minutos de orar, até alguns chorarem, lágrimas saírem, até alguns demônios se manifestarem, até alguns o Espírito descer e serem batizados no Espírito, let it happen. Deixa que isso aconteça. Porque é a operação de Deus. Mas eu estou vendo as pessoas já serem travadas. No momento que no livro de 1 Timóteo nos diz que pela palavra e pela oração tudo é santificado. Está escrito no livro de Timóteo que é pela palavra e pela oração. Vocês acham que tem lógica pessoas saírem das suas casas, estamos a ir na oração de vigília, mesmo que seja culto de vigília, mas para chegar lá só para dançarem e cantarem ao som do batuque toda noite? Um só pregador, um só tema, numa noite inteira. Todos os líderes estão lá reunidos, que cada um até podia ter 1 hora de tempo, mais 1 hora de tempo, mais 1 hora de tempo a ensinar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, se nós lermos no livro de Atos, ele pregou até a meia-noite. Paulo discursou até a meia-noite, ensinando o povo. Porque é preciso que esse povo se ensine. Não que se deixe somente dançar ao som do batuque. Porque até o que estamos a ver em algumas canções que estão a se cantar nesses sons de batuque, a verdade, irmãos, algumas canções delas, se fôssemos permitidos, era para poder criticar e impedir que essas canções não sejam cantadas, porque algumas delas não têm nenhum conteúdo espiritual que alimenta a alma de alguém. São algumas canções até que estão lá com ritmos satânicos e diabólicos. Já vimos isso. Aqueles que são maduros no espírito, experientes aqui na África, já sabem que existem essas coisas. Temos visto isso. Que agora então, irmãos, não vamos deixar as pessoas esfomeadas. As pessoas estão a ficar esfomeadas. Vão no culto geral de domingo, das 9 às 12, 3 horas de tempo, saiam lá esfomeadas, sem nenhuma oportunidade para orarem e buscarem a Deus. Só ouvir, entrou o líder X e saiu, entrou o programa X e saiu, entrou os que querem cantar, entraram os que são de oferta, entraram os que são de dízimos, entraram os que são de o que. Epa, já não temos tempo para orar, 15 minutos de pregação, culto acabou, vamos embora. Vamos formar discípulos assim? Que Jesus nos disse, ide e formai discípulos. Fazei discípulos. Então, como é que vamos formar discípulos? Como é que vamos fazer discípulos? Nas 3 horas de tempo, só estamos a dar 15 minutos de pregação.
E nos dias que são de seminários, conferências, nós não estamos a dar a oportunidade para as pessoas orarem. Já subi com alguns na montanha para ir orar, jejuar um dia de jejum. Acreditam, irmãos? E eu a esperar que este líder é o líder máximo da congregação, é o pastor, é o evangelista que estamos com ele nessa direção, ou então estamos a subir com este aqui, é o reverendo. Já subi até com reverendos, com pastores, com evangelistas. São muitos. Já ministrei com muitos, já congreguei com muitos, né? Em diversas cidades e vilas e em congregações. Então, subindo na montanha com alguns, indo lá para podermos orar, estou a esperar ele dirigir. E ele está a dirigir. O que nós vimos lá? Até procurar um batuquinho pequeno para tocar-se. As pessoas passaram tempo só tocando batuques. E eu a contar que ele, como o pastor ou o reverendo ou o evangelista, ele que tem que preparar a série de matéria para poder ensinar, seja 2 horas de tempo, seja 3 horas de tempo. Você tem que estar a ensinar a essas pessoas e a orar com elas. E se no meio delas tem pessoas maduras também, que podem pregar, que podem ensinar, que sejam dadas a oportunidade para pregar e a ensinar. É isso que nós queremos para que essas pessoas, porque a Bíblia nos diz o que vivifica. E a palavra. Agora só batuque, só... Come on, guys. É por isso estamos a ver aqui que temos pessoas que estão a levar 3, 4, 5 anos na igreja. Não sabem nem orar. Nem conhece o que é capítulo e nem versículo. Essa pessoa não sabe nem pregar o Mateus 7,7, nem o João 3,16, nem o Romanos 3,23, nem o Romanos 6,23, nem o Romanos 10, versículo 8 e 9, nem outros versículos ele não consegue pregar, porque ninguém esteve lá a ensinar. Mas estão lá pessoas, em nome de que são líderes. Estamos a liderar a fraqueza. E outras vezes eu penso que talvez a igreja foi capturada pelo diabo, que acabou nos introduzir lobos devoradores, que estão lá como líderes, como se quisessem alimentar, mas é para enfraquecer e matar. As pessoas abandonam o mundo e vêm à igreja para que os seus problemas sejam resolvidos ao buscar a Deus pela pessoa que lhe disse que Deus é todo poderoso. Mas chega lá na igreja, na hora dos problemas dele, o líder está a saltar nos programas dele, na agenda dele, nos assuntos dele. E essa pessoa o que vai fazer? Vai abandonar, volta de novo à macumbaria, ao curandeirismo, aos profetas falsos, que se disfarçam em profetas sendo curandeiros. E nós vamos dizer o quê? Ele está a abandonar a fé. Quem então que lhe exercitou a esta fé? Ninguém. Porque nós aqui estamos nesse nosso teatro, que não está alimentando as pessoas no espírito. We are not feeding them. Não estamos. É preciso alimentar o povo de Deus com a palavra. É preciso dar a oportunidade para orarem, buscarem a Deus. E para mim, até se fosse possível, um culto em que as pessoas se puderem ajoelhar 1 hora de tempo, orando e cantando hinos de adoração, que se faça isso. Porque é isso. E é a partir disso que vai sair lá líderes fortes, homens fortes no espírito. Assim que estou falando, tem alguns que têm medo de que se o demônio manifestar aqui, não vamos conseguir lhe tirar. Porque ele é uma pessoa fraca no espírito. Não está exercitado na palavra e nem na oração, muito menos. Não vai conseguir expulsar demônios. Não vai conseguir expulsar espíritos imundos. Não vai conseguir. Porque está a faltar o quê? A palavra
e a oração. Duas coisas. Que as igrejas estão se perdendo, estão morrendo no espírito, enfraquecendo, ficando fracos os crentes, tudo. Porque está a faltar a palavra e a oração. Que Deus direcione os espirituais para voltarmos nessas duas coisas. Palavra e oração. Esta é a reflexão que eu trago neste momento. Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo.